Hoje, no Entre Aspas, nós vamos falar sobre o sono, suas doenças, pesquisas relacionadas a eles e curiosidades também. E para falar sobre o assunto, convidamos o professor e doutor Renato Bulgarelli Bestetti, que é médico neurologista e também professor do curso de medicina da UNAEP. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite e falar sobre o sono, aquilo que nos tira o sono e as curiosidades sobre ele. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. O sono é um estado reparador cerebral complexo que tem assumido progressivamente maiores proporções na prática médica e mostrando que tem uma interdependência muito grande com a vigília e com as doenças da vigília. Daí evoluindo para o que se denominou uma medicina do sono, que também tem uma interdependência com a prática clínica diária. Não se estudava tanto sobre o sono anteriormente, né, doutor? Isso é uma coisa mais moderna, mais contemporânea nossa? Sim, do começo do século XX para cá. Na realidade, o sono já era preocupação desde o Paleolítico, porque na caverna Lascaux, na França, tem uma gravura feita por um ancestral nosso, em que um sujeito está deitado, do lado tem uma vara com um passarinho na ponta e um bisão ferido. E a interpretação que se dá a essa gravura na caverna Lascaux, datada há mais de 2,5 milhões de anos, é que o indivíduo estava sonhando. Progressivamente, à medida que houve uma evolução natural do pensar, principalmente com os gregos, foram criando progressivas preocupações e curiosidades. Isso ficou um pouco obscuro na Idade Média. Depois, com a Revolução Industrial e com o advento da luz elétrica, isso foi tendo repercussões significantes no cotidiano das pessoas, e a partir do começo do século passado, vários pesquisadores fizeram contribuições assim gigantescas nisso. E atualmente no Brasil é uma disciplina, acho que ainda por ser regularizada, mas a importância dela é registrada por todos. Quer dizer, ainda há muito que se desvendar sobre o sono, porque assim, por mais que os nossos antepassados já traziam essa ansiedade do que acontecia, né, com o homem quando ele dormia, né, se são os sonhos, para onde vamos, né, então sempre isso foi recheado de muitas histórias, né, vamos para uma outra vida, saímos do corpo, né, há interpretações religiosas sobre isso, mas a medicina, na verdade, avançou muito nesse sentido, né, doutor? Sim, e muito. Algumas perguntas são muito curiosas. Imagine você que um indivíduo chegando aos 75 anos de idade vai poder refletir que dormiu 25. É bastante tempo. E pode achar que isso é desprezível. Não, não é. Porque se trata de um estado reparador, inicialmente cerebral e repercutindo fisicamente, posteriormente. Então, o problema é que a visão até então era baseada no físico e não no mental. E esses pesquisadores mostraram que, olha, o sono repara muitas funções cerebrais. Na realidade, os pioneiros disso foram vários, porém a gente consegue destacar o professor Kleitman e seu discípulo, o Dr. Azerinsky, que na década de 50, estudando os eletroencefalogramas, inicialmente de crianças durante a noite, acidentalmente o Dr. Eugene Azerinsky conseguiu ver que havia um movimento ocular rítmico intermitente durante a noite. Chamou o Kleitman para verificar isso, e aí eles conseguiram identificar que o sono, na verdade, ele era dividido em um sono em que não se mexia os olhos e um outro sono em que a gente tem movimentos rápidos oculares.
E a esse sono ele chamou de REM, da sigla em inglês. Isso, todas as noites, quando nós dormimos, isso ocorre? Sempre. Sempre ocorre. Sempre. Que é o sono REM, que é o sono seria mais profundo. Isso é isso, doutor? Na verdade, não é o mais profundo necessariamente. Jouvet, um outro pesquisador, um pouquinho depois chamou de sono paradoxal. Mas na realidade é um ciclo vigília-sono, totalmente interdependente. Durante a própria vigília, a gente vai acumulando substâncias que pressionam a gente a dormir e que, se a gente não respeitar, tem consequências graves. Por exemplo, um outro pesquisador dessa área, da mesma escola, o Dr. Dement, ficou 48 horas sem dormir, voluntariamente, para tentar entender por que a gente dorme. E ele observou aquilo que a gente vê muito na prática diária. Inicialmente ele foi perdendo o alerta, depois a concentração, consequentemente a memória, a eficiência no trabalho, portanto, e pior, começou a ter alucinações visuais com verdadeiras paranoias, ou seja, evoluiu até para um distúrbio de comportamento. Esses estudos foram importantes porque houve uma transição da curiosidade para a ciência. E nisso, essa escola, a escola de Stanford, foi muito importante porque acabou desvendando não só o ciclo vigília-sono, o que a gente entende hoje, como profundos esclarecimentos foram feitos a partir dessa definição. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que esse ciclo é intermitente e ele muda de uma fase para outra muito rapidamente, e há uma arquitetura, uma distribuição dessas fases durante o sono. Teria como explicar, claro, até para o nosso público que está nos assistindo agora, mas assim, o que acontece, né, quando dormimos, né, a gente já vai logo para esse estado REM, ele dura quanto tempo? Não. Claro que eu posso. A gente pode resumir da seguinte forma: inicialmente a gente tem uma pressão de sono, o cansaço da vigília, e a gente começa com um sono não REM. Esse sono não REM tem 3 fases. Desde 2007, na classificação atual, são 3 fases de sono não REM: N1, N2 e N3. E uma fase de sono REM. Isso se mescla constantemente. E com o advento das pesquisas, a maneira da gente estudar isso é através de um método que se chama polissonografia, em que a gente utiliza uma série de parâmetros para quantificar as alterações cerebrais e físicas que ocorrem nessas diferentes fases. Não há um fluxo de sono, ou seja, de N1 para N2 para N3 do não REM, e aí atingindo o REM. Todos nós começamos da vigília para o N1, vai um pouquinho para N2, pode voltar para N1, vai um pouquinho para N3, que é um sono mais profundo, mais relaxante, aí de repente entra em REM, pode voltar para N2. Essa proporção que a gente vê nos exames é um tratamento matemático através de software que, há 30 anos, por exemplo, na minha residência, a gente via o pessoal fazer na mão. É porque a evolução tecnológica trouxe essa possibilidade. Grande. Né? Então, hoje a técnica lê um exame em 20, 30 minutos de uma noite inteira, uma pessoa bem treinada. Então, para as pessoas terem uma ideia, é um trabalho imenso, feito às custas de um computador, que monitoriza desde o eletroencefalograma, o eletrooculograma, a respiração, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca. O senhor está falando isso, assim, né? Quer dizer, diante. então isso, o sono, o estado, seja qual for ele, a primeira, a segunda fase, isso modifica totalmente a parte física, né? O que acontece quando dormimos? De uma maneira geral, por exemplo, no sono não REM há um progressivo relaxamento, ainda com movimentos dos membros, mas sem movimentos oculares, e uma estabilização autonômica, ou seja, a frequência cardíaca e respiratória está regular. Quando a gente entra em REM, isso se modifica. O tônus muscular
vai progressivamente abolindo, mas existem eventualmente algumas contrações e a frequência cardiorrespiratória fica instável. E o que caracteriza isso são os rápidos movimentos oculares com essa atonia. Então, é totalmente intercambiável de um estado para o outro. Ocorrem aí profundas alterações neuroquímicas. Significa que nesse momento o cérebro está em grande atividade? Sim, porque, para se ter uma ideia, na vigília predominam dois grupos aí de neurotransmissores, as aminas e a acetilcolina. Isso progressivamente vai diminuindo e no sono REM predomina só a acetilcolina. Então, até essa observação neuroquímica já está bem documentada, isso já está bem esclarecido. E a partir disso se viu que o processo do sono não é um processo passivo disso e de outras contribuições desses gigantes. Então, se viu que era um processo ativo cerebral e não se podia acreditar mais que o sono era meramente um momento de descanso. De descanso e que nada acontecia, né, Ao contrário, é um momento extremamente importante. E que muitas pessoas esquecem dele, né? Totalmente. Hoje a vida moderna pressiona para que se durma menos. E há um desprezo em relação ao sono que é pago encurtando a vida. O senhor falou uma coisa importante, eu gostaria de retomar. A gente vai só para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto de hoje é o sono e o que nos tira esse sono, não é, doutor? Falamos a questão muito da história, né, e dos estudos recentes, né, mais contemporâneos sobre essa questão do sono, mas na verdade hoje no nosso mundo contemporâneo cada vez a gente cobra isso. Se eu dormir muito, eu não trabalho, mas isso pode trazer sérias consequências, né? O que traz uma noite mal dormida, né? O que pode ocasionar fisicamente e mentalmente para as pessoas? Isso é extremamente importante, porque, diferentemente do que muitos pensam, não há um padrão de sono ideal e nenhuma noite é igual a outra. Uma noite de sono nem sempre é igual a outra. É curioso que, em termos de média, talvez a gente tenha que, como um parâmetro razoável, dormir entre 7 e 8 horas. Os dormidores curtos são aquelas pessoas que dormem, por exemplo, de 5 a 6 horas e acordam bem. Tem pessoas que falam assim, 4 horas já são suficientes para mim. Então, o critério que o médico usa é como o indivíduo acorda. Então, tem pessoas que conseguem dormir. Por exemplo, Churchill dormia 5, 6 horas. E defendiam que, por questões aí de folclore, que isso seria o ideal para as pessoas mais evoluídas. Porém, a crítica lembrou que Einstein dormia 10. Eu durmo 10. Eu adoro, quando dá, né? A questão de duração do sono pode ser muito relativa. O que importa é a qualidade do sono da pessoa. Então, as pressões modernas, o jeito que a pessoa dorme, as condições em que ela dorme, até a hora que ela faz a refeição, são extremamente importantes na determinação dessa qualidade de sono. Porque às vezes tem aquela questão assim, eu levanto, às vezes mais cansada do que dormir, ou eu tenho aquela sensação de que dormi parece que não dormi, o corpo chega cansado, a cabeça doendo muito, quer dizer, não houve um sono profundo, ela não conseguiu relaxar, seria isso? Não houve um sono reparador, ou esse sono não foi suficiente para aquela quantidade de pressão de sono que ela tinha em vigília. Então, isso é esperado, por exemplo, em pessoas que têm privação de sono, trabalhadores de turno, trabalhadores noturnos. Essas pessoas não nasceram para trabalhar à noite, elas se adaptaram por questões de trabalho e precisa trabalhar. Então, enquanto a gente dorme, tem várias pessoas trabalhando em hospitais, por exemplo. Guardas noturnos, porteiros, motoristas de ônibus, enfim, várias profissões. O que se viu, que está demonstrado desde a década de 50 é
que se a gente não dormir direito, o nosso alerta vai ser comprometido. Mas aí o senhor coloca essa questão, nós fomos feitos para dormir à noite. Sim. E essa pessoa que faz essa troca, o que acontece com ela? Ela passa a ter distúrbios de atenção, de concentração, que pode levar a prejuízos no desempenho do trabalho e acidentes. Por exemplo, motoristas que varam à noite trabalhando, já se demonstrou, inclusive em vários países, assim, o perfil de maior chance de acidente. Por exemplo, no fim da madrugada, exatamente a hora que às vezes a gente sai mais cedo para chegar na praia e aproveitar aquele dia. Na verdade, esse aparentemente é o momento mais crucial. Quer dizer, o sujeito trabalhou o dia inteiro, trabalhou a noite inteira e no finalzinho da noite ele não aguenta, que é o momento que mais instala o REM. Por outro lado, a gente pode verificar que o REM é tão importante que a criança, o bebê, dorme 15, 18 horas de sono REM às vezes. E é importante. É importante para desenvolver, enquanto que o idoso vai cada vez mais dormindo menos e diminuindo a quantidade de sono REM. Então, dormir é essencial. Quanto mais e melhor a gente dormir, eu acho que não faz mal. Na verdade, a gente discute com os alunos que talvez, no nosso ponto de vista, o sono seja tão importante quanto a alimentação e a atividade física. Só que a pressão moderna impede essa visão. Então, as pessoas tendem a achar desprezível dormir. Inclusive, dormir um pouquinho depois do almoço, é recomendável? 20 minutos, totalmente recomendável. Já se demonstrou cientificamente que isso melhora a performance no trabalho. E não faz mal para ninguém. E o senhor falou essa questão, bom, a gente vai, conforme a idade, nós vamos diminuindo, que é uma tendência, dormir menos, as pessoas mais velhas, né? Isso é ruim? Ou a gente teria que fazer algum tratamento para dormir mais? Ou isso é da natureza do homem? Depende muito de como a pessoa dorme, da qualidade de sono. Talvez inevitável, seja talvez mesmo inevitável a gente dormir mesmo com o avançar da idade. Porém, a gente pode melhorar as condições em que a gente dorme, inclusive nessa pressão da vigília para a gente dormir. Então, não se trata assim de algo pontual que você possa modificar e ter efeitos assim imediatos. Talvez tenha que ser um condicionamento. Entendi. O tratamento... trabalho que você faz, olha, agora eu tenho que relaxar, eu tenho que Exato. dormir, eu tenho que desligar, né? E existem mecanismos para isso? Sim. Tem gente que usa música para dormir? Olha, acessível a qualquer pessoa. O que a gente fala é a higiene do sono. Então, o que a gente recomenda, né, a maioria dos médicos recomenda, é que o sujeito tente dormir no horário fixo, acordar no horário fixo, diminuir a práticas de atividades físicas fortes à noite. Tem gente que treina à noite, então não dá certo. A alimentação ser mais leve, noturna, e até curioso para nós médicos, que as reuniões envolvem jantares tarde da noite. E o sujeito tem que trabalhar às 7, então isso é professores que dão aula à noite. À noite tem que acordar cedo, então isso precisa ser revisto. Em contrapartida, por exemplo, você vê crianças que são mais vespertinas e têm que dormir um pouco mais, em contrapartida daquelas matutinas que acordam cedo. Então, as escolas põem a criança para acordar às 6. Muito cedo. E, às vezes, ela é uma que dormiria mais tempo. Então, ela é prejudicada, ela vai ficar desatenta na escola. Então, existe também essa preocupação, a característica da pessoa, né? É isso que o senhor disse, olha, ela é mais matutina, ou ela é mais vespertina, ou a atividade dela é mais para o final da tarde. Então, é necessário também fazer essa observação. Claro, e países mais evoluídos já têm demonstrado essa preocupação. Amigos que trabalham lá fora falam que existem escolas determinadas para isso. Mesmo em alguns países a gente vê o início, no Reino Unido, por exemplo, em alguns lugares é às 9. Entendi. Agora, e essa questão, por exemplo, você trabalha a semana toda, não dorme direito, e você chega assim, bom, esse final de semana eu vou dormir para compensar. Existe essa questão, compensar? Existe, compensa, tanto que a gente faz automaticamente. Não quer dizer que seja fisiológico. Isso aí vai trazer algum problema ao longo do tempo. O melhor é obedecer essa regra, que vem desde a época das cavernas. Escureceu, a gente dorme.
Tanto a gente vê isso mais nitidamente que as pessoas da área rural dormem cedo sem nenhum problema. Sim. A gente não consegue dormir cedo na área urbana em função das pressões da cidade. Então, e das barulho, informações, né? São grandes no nosso dia. Então, tem todos esses determinantes na qualidade do sono que, por exemplo, determinaria uma vida longa de sono, agradável, prazeroso, que pode ser condicionado, perfeitamente condicionado. E existe também essa questão assim, olha, eu tenho um sono pesado e não acordo por nada, e eu tenho um sono leve. Existe essa diferenciação também da intensidade do sono? Existe sim, porque tem pessoas que são mais facilmente despertáveis do que outras, mas não necessariamente é o rigor da coisa, né? E muitas vezes tem outros fenômenos envolvidos aí, desde sonhos, por exemplo, pesadelos, né? Sim, tem pessoas que têm muitos pesadelos. Isso dá para determinar, doutor? Isso assim, a pessoa que tem mais pesadelo dorme pior, a pessoa que tem mais sono... Não sei se tem um estudo a respeito disso, não sei. Isso ainda não temos. Não sei, eu não sei. Se tem, eu não sei. O que importa, assim, é que as pessoas se lembrem que é tão importante quanto a vigília saber da saúde noturna. E o melhor critério é verificar como acorda. Aquela pessoa que está acordando com dificuldade ou não houve uma reparação cérebro-física, né? Cérebro-corporal suficiente, ou existem pressões aí que estão determinando esse cansaço. Por exemplo, ronco, apneia. Apneias. Como é que acontece isso? Como é que a pessoa consegue entender? Olha, não dormi direito porque aconteceu alguns fatos noturnos que me impediram de ter um sono tranquilo. Habitualmente é isso. A pessoa não percebe e o acompanhante percebe. Ou a pessoa que dorme na casa percebe. Inicialmente é o ronco, depois é períodos de interrupção da respiração, que a gente chama de hipopneia e apneia, que é a doença, assim, talvez mais importante hoje, com repercussões clínicas, porque ela é muito mais frequente do que se imagina, está relacionada a descontrole cardiorrespiratório e metabólico, inclusive com repercussões no diabetes e na obesidade. E isso acaba levando o sujeito a ter uma qualidade de vida muito questionável, e ele sozinho, às vezes, não consegue ver aonde está a origem do problema. Então, muito mais do que receitar um remédio para dormir e, às vezes, só prescrever o antihipertensivo, só prescrever o hipoglicemiante, a insulina, teria que ver se há algum distúrbio de sono associado que, sendo tratado adequadamente e a tempo, permite, muitas vezes, reduzir a carga medicamentosa na vigília. Então, essa doença chamada de apneia, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, tem também uma história muito curiosa, porque foi descoberta praticamente na década de 70, quando o Dr. Guilleminot, um psiquiatra francês que estudava nessa escola de Stanford, foi chamado para dar um parecer a respeito de um garoto por volta de 10 anos, que não dormia, ficava sonolento o dia inteiro. Foi muito curioso, porque esse psiquiatra, que estava estudando sono, nessa alma mater aí da medicina do sono, receitou uma traqueostomia. Nossa. E os médicos lá demoraram 1 ano para aprovar isso, por mais que ele insistisse. A traqueostomia seria a abertura de uma cavidade aqui na fúrcula external para respirar por aqui, né? Por aqui, evitando a passagem de ar, porque ele já tinha isso em mente. E deu certo, foi um resultado impressionante. Até pouco tempo havia notícias que o Dr. Guilleminot acompanhou esse paciente. Essa criança melhorou muito e, a partir daí, na década de 70, então tem o quê? 45 anos, 46, começou-se vários estudos com repercussões, sim, gigantescas na prática médica. E eu acho que é exatamente esse o momento das pessoas atentarem para isso, se preocuparem com isso, porque muitas vezes o tratamento dessa questão clínica está relacionado ao sono, porém não é percebido. Graças aos australianos, eles criaram
um aparelho portátil de ventilação por pressão positiva, que chama CPAP. Inclusive, esse aparelho o governo disponibiliza mediante documentação comprobatória da necessidade dele e os pacientes melhoram muito. Tem relatos de pacientes que conseguem reduzir o uso de determinadas medicações às custas de melhora desse padrão respiratório, de diminuir o número de apneias. Para você ter uma ideia, uma apneia grave, os pacientes chegam a ter essa interrupção da respiração por 100, 120 vezes por hora. Não, isso é muita coisa, né? Então, vezes 6, se o sujeito dormir 6 horas. E há essa questão, o senhor falou da questão de medicamentos, né? Então, as pessoas utilizam muitos medicamentos para conseguir um sono desejável. A gente pode dizer que por meio de remédios, medicamentos, né? Como é que o senhor vê esse crescimento, né? Porque há uma grande utilização desse tipo de medicamento para conseguir chegar-se ao sono. Isso está errado. Isso é um erro grave que se comete. Exatamente por isso, porque se conhece pouco do sono e as pessoas procuram poucas informações sobre o sono. E vão para o meio mais rápido, né? O meio mais rápido. Inclusive, para alguns médicos é receitar, na verdade, um sedativo que tem um tranquilizante ou um ansiolítico que tem propriedades hipnóticas, quer dizer, como efeito colateral induzem ao sono, mas a finalidade dessa droga, o desenho original dessa droga, era para reduzir a ansiedade. Então as pessoas acabam se tratando com um efeito colateral de um medicamento. Entendi. E isso, obviamente, está errado, porque como a gente já falou um pouquinho antes, são múltiplos os fatores que levam a pessoa a dormir. E também são múltiplos os fatores que levam a pessoa a dormir bem. O problema é a vida moderna, a solução mágica, a ausência do esforço. Né? Eu tomo um comprimido muito simples, né? Muito simplista, né? Inicialmente, isso traz resultados que satisfazem médico e paciente. Porém, ao longo do tempo, isso cria dificuldades. Porque o conceito não foi respeitado. Dormir não é tomar um comprimido e pronto. Em algumas circunstâncias, sim. Talvez pontualmente você precisa de uma noite maior de sono. Em alguns momentos da sua vida. Pode ser com uma orientação médica adequada e um médico treinado para isso, estudioso disso, ele consiga resolver pontualmente. Mas ao longo de uma vida, não. Na verdade, a gente tem que, como o senhor havia dito anteriormente, nós temos que mudar alguns padrões para conseguirmos esse sono saudável e para que a gente consiga levantar e ter as atividades normais do nosso dia sem a utilização desses medicamentos, né? Sim, isso é uma escolha. E saudável, né, doutor? Saudável. A pessoa escolhe o que ela quer, dormir mal e ficar acordada mais tempo. Ou dormir bem e ficar acordada mais saudável. Doutor, muito obrigada, né, por participar aqui do nosso debate, da nossa discussão aqui no Entre Aspas. E fica aí o nosso convite, porque fiz a metade das perguntas eu não fiz, porque realmente o sono ainda é um grande incógnita, né, da nossa sociedade contemporânea, né, e vem recheado aí de perguntas, mas já fica aqui o nosso convite para um próximo Entre Aspas, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Foi bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. O Entre Aspas fica por aqui e até a próxima semana.